podcasts da Rádio Bandeirantes. Brasil com Z. Brasil com Z. Olá, você embarca agora no Brasil com Z, sua volta ao mundo semanal comigo, Sônia Blota, e com ele, Cristiano Panvec. Olá, Cris. Oi, Sônia, grande abraço pra você, um abraço também pro nosso ouvinte, sempre ligado aqui na programação da Rádio Bandeirantes, sempre ligado nesse nosso encontro semanal, momento de colocar o Brasil no mundo. Nova York, setembro de 2021. 200 líderes do mundo todo se revezaram essa semana na vitrine mais concorrida da diplomacia mundial, a Assembleia Geral da ONU. E os principais chefes de Estado e de governo não deixaram de mencionar em seus discursos a importância sobre meio ambiente e sustentabilidade às vésperas da COP26, que acontece na Escócia em 1º de novembro. A Assembleia da ONU voltou a ser presencial, mas mesmo assim foi grande o número de líderes que optaram pela participação virtual. A abertura do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou que o mundo nunca esteve tão ameaçado nem tão dividido. Fez uma sombria análise da conjuntura internacional marcada por falta de união no controle da pandemia, aos poucos avanços na luta contra as mudanças climáticas e desigualdades socioeconômicas crescentes. Como manda a tradição, o Brasil abriu o discurso dos países do globo, mas o presidente Jair Bolsonaro preferiu os assuntos internos à agenda multilateral. O dono da casa, Joe Biden, tentou mostrar os Estados Unidos como um país de volta à mesa em fóruns internacionais, em uma clara indireta ao ex-presidente Donald Trump. A desastrosa retirada das tropas do Afeganistão foi mencionada como grande feito, celebrando a era da forte diplomacia. Já o presidente chinês Xi Jinping informou que seu país irá ajudar outras nações em desenvolvimento a buscar a transição da economia de baixo carbono e destacou o objetivo de zerar as emissões de poluentes até 2060. Cristina Pesequilo, doutora em Ciência Política pela USP, professora de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo, conosco mais uma vez aqui no Brasil com Z. Professora, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, tudo bom, e vocês? Tudo bom. Tudo ótimo, seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Professora, a gente tem até esta segunda-feira ainda líderes mundiais passando ali pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O que a gente pode tirar, pelo menos de aspectos gerais, do que a gente observou na Assembleia até o momento, tomando como base o discurso dos principais líderes mundiais? Isso antes da gente entrar no nosso discurso aqui, porque o nosso quintal também é algo a ser explorado, né, professora? Ah, com certeza, mas vamos deixar o nosso quintal mais para amarrar aí, porque ele foi um pouco distinto até das outras manifestações, né? Ele abriu a Assembleia, mas felizmente ele não deu o tom das outras manifestações, né? O que me pareceu foi, até por ser o primeiro discurso do Joe Biden como presidente eleito nos Estados Unidos, que houve uma tentativa tanto do Joe Biden como de outros líderes mundiais, como o próprio líder chinês, de tentar reafirmar a importância das Nações Unidas como um fórum de discussão dos problemas globais, né? Alguns temas mais polêmicos, como o Afeganistão, eles foram tratados de uma maneira até light, né? Os críticos colocaram isso, que poderia ter tido um recado mais duro aos talibãs, mas no geral a preocupação foi essa, reafirmar o multilateralismo, falar de pandemia, mas principalmente pensar além da pandemia, o que até é um pouco deslocado da realidade, né? À medida que a gente ainda tem, principalmente nos países pobres, um agravamento do Covid-19, né? Professora, nesse pós-pandemia, né, que os líderes se posicionaram, todos sem exceção, falaram da importância de uma economia verde, do meio ambiente e os principais já no preparo para a COP26. O que você vê o Brasil nesse contexto?
O Brasil, ele está completamente fora desse circuito, né? Eu acho que isso tem ficado bastante claro nos últimos anos, né? O Brasil abdicou da liderança que ele tinha no campo ambiental. E aí vem todo um problema relacionado não só a uma questão moral, né? De não defender desenvolvimento sustentável, de você pregar o negacionismo científico, mas se a gente for até ser mais duro, pensar do ponto de vista econômico. O Brasil, ele está ficando de fora das grandes questões internacionais que hoje elas são importantes para a abertura de mercado, para a confiabilidade da economia brasileira. Então, mesmo que você não tivesse, digamos, um apreço, né, por questões que elas são moralmente e obrigatoriamente importantes, como o meio ambiente e direitos humanos, deveria ter pelo menos uma consciência de que talvez isso possa prejudicar o próprio país no médio e longo prazo. Mas não há, né? Eu acho que há um clima muito positivo para essas futuras reuniões, mas o Brasil está à margem disso. E que impacto que a gente pode ter justamente por essa posição atual do Brasil, professor? Eu acho que um primeiro impacto que tem sido colocado até de maneira escondida pelo governo foi o não andamento do acordo Mercosul-União Europeia, né? Então, o acordo Mercosul-União Europeia, que foi anunciado como uma grande conquista do governo, ele simplesmente não saiu do papel porque os países europeus, eles têm uma postura de vanguarda ambiental, eles não abrem mão da defesa do meio ambiente. Então, esse é só um exemplo, mas a gente pode agregar também a questão do desrespeito às terras indígenas aqui no Brasil, a questão do uso dos pesticidas. Isso vai fazer com que os outros países, não só europeus, tenham muitas vezes reações como embargos econômicos, né, que são o que a gente chama de barreiras não tarifárias. Então o Brasil, ele pode ficar com acesso mais limitado a esses mercados, não esquecendo que a falta de controle ambiental no Brasil afeta até negativamente a sua própria produção de commodities, né? E aí pensando não só em alimentos, mas também na questão da mineração. Vide os casos de Mariana e Brumadinho, que são exemplos de como o Brasil fez uma exploração predatória. E como você viu Joe Biden na sua estreia como presidente da República dos Estados Unidos na primeira Assembleia da ONU? Eu acho que foi um alívio, né, principalmente para as Nações Unidas e o sistema multilateral em geral, que o Biden teve uma postura moderada, né? Ele, lógico, colocou os interesses norte-americanos na mesa, principalmente com relação à China, mas há uma defesa do multilateralismo por esse governo americano que é importante, né? Por mais limitada que ela seja, por mais problemas que ela possa ainda enfrentar, é uma forma de você reativar um sistema que o governo Trump havia colocado em compasso de espera, né? Eu acho que ele foi incisivo em fóruns que ele considerou mais importante, né? Então, por exemplo, o G7, a reunião sobre o clima que ele havia convocado também com uma preparatória para a COP26, e na ONU ele meio que reafirmou todas essas questões. Então, eu acho que vem numa trajetória do governo americano em apoiar o multilateralismo. Agora, a questão pode-se apoiar bastante na retórica, mas o que ainda falta no governo Biden é realmente uma ação concreta, né? Então, não adianta só falar em doar vacina, tem que realmente concretizar isso. Não adianta só falar em preservar o meio ambiente, mas sim fazer com que os países que não respeitem o meio ambiente sejam responsabilizados por isso. Então, eu acho que o que mais falta é esse pulo. O que ele vem falando a gente já está conhecendo. Agora, como que você vai fazer valer isso na realidade que é o problema. Professora, só para explicar para os nossos ouvintes esse imbróglio da França com os Estados Unidos e com a Austrália, no que diz respeito ao submarino nuclear, o Emmanuel Macron, presidente da França, totalmente bravo, mandou um representante, diz que se for aos Estados Unidos é para conversar sobre isso. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Então, essa questão do submarino nuclear faz parte de uma movimentação que o governo Biden tem intensificado na região do Oceano Índico, né? E isso são dois movimentos, né? Esse do AUKUS, né, que a gente chama Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, com relação a esses acordos
acordos militares, mas antes disso ele já tinha reativado também o diálogo Quad, né? Que aí envolve também a Austrália, os Estados Unidos, o Japão, Nova Zelândia e a Índia também. E quais são essas iniciativas? No sentido de barrar o avanço chinês. E a França hoje, ela tem acordos militares com diversos países na região, inclusive para vender produtos bélicos. Então, quando os Estados Unidos eles jogam a França para escanteio e cooptam a Austrália para fazer parte desses outros arranjos, gera sim uma crise diplomática, porque para a França significa uma perda de poder relativo naquela região. Aliás, professora, essa movimentação causou um incômodo grande no governo da China, né? E o Xi Jinping, né, já puxando de volta aqui para a Assembleia Geral da ONU, deu uma cutucada ali nos Estados Unidos quando ele disse que o monopólio da defesa da democracia não é exclusivo de um único país. A China falando de democracia também é interessante, né, professora? Mas só para deixar aqui como exemplo de como o nível de tensão em todos os debates entre os dois países está elevado, né? Não, está bem elevado. E havia uma expectativa de que as coisas fossem normalizar depois da saída do Trump. O que o Biden hoje tem de relação com a China é uma relação que eu tenho chamado de coexistência competitiva, né? Os Estados Unidos identificaram a China como a sua principal ameaça e o que o Biden fez foi mudar as táticas para tornar até essa disputa mais complexa, né? Então, essa parceria com a Austrália, a parceria com a Índia, com essas outras nações do Oceano Índico é extremamente importante. E a China tem no Mar do Sul da China e toda essa região do Oceano Índico uma região extremamente estratégica para a sua economia e para a sua segurança. Então, há de se esperar que nós vamos observar novas movimentações bastante intensas. E o cenário da ONU, ele foi justamente o palco para a China sinalizar de que não toleraria ameaças ao seu regime também. O presidente de Portugal voltou a defender uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU para o Brasil, também para a Índia e também para algum país africano. Mas isso retoma aí uma antiga discussão, que é uma vontade do Brasil de ter uma cadeira permanente, né, como se fala, no Conselho de Segurança. Queria sua avaliação sobre isso também. Eu acho que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para ampliação dos membros permanentes é um debate extremamente importante, porque hoje não só as Nações Unidas, mas outras instituições como a FMI, o Banco Mundial, precisam obrigatoriamente passar por uma reforma. A questão, e aí é o ponto interessante, é que o atual governo não é um dos que é mais favorável a essa ampliação. Então, na verdade, veio Portugal falar sobre o tema e o Brasil abandonou esses esforços há um certo tempo. E, na verdade, quando a gente fala em ampliação do Conselho, estamos pensando em Brasil, Japão, Alemanha, Índia, países africanos também, mais países asiáticos, mas eu acho que é daqueles temas que ninguém quer discutir, né? Um vai apoiar periodicamente, né? Mas ninguém quer discutir, porque se você aumenta o Conselho de Segurança, vai diluir o poder das 5 potências que lá estão desde 1945. E para elas não é interessante para os outros, mas para quem está lá dentro não interessa. E para o Brasil foi curioso, né? O Brasil vai voltar para o Conselho de Segurança como membro não rotativo, mas fica esse ponto de interrogação, né? O que fazer com isso à medida que o Brasil hoje não valoriza o multilateralismo? Aliás, a senhora citou justamente esses apoios, né, que surgem e desaparecem em relação a essa discussão do assento permanente do Brasil. Foi inclusive tema, né, do encontro entre Jair Bolsonaro e Boris Johnson, com o primeiro-ministro britânico reafirmando aí o apoio ao Brasil nessa questão do assento permanente, mas de fato esse apoio, o voto, na verdade, nunca chega. Professora Cristina Pissequilo, deixa eu puxar um debate aqui com a senhora. A senhora destacou na fala sobre o Joe Biden justamente a relevância que ele deu para esse discurso, a participação dele na Assembleia Geral, e como ele marcou outros posicionamentos em fóruns que ele considera ali mais importante. Hoje, esses debates que existem dentro da ONU, e aí a gente tomando como base aí a Assembleia Geral, qual é a relevância hoje desses encontros, desses fóruns de discussões mundiais? Então, eu acho que de todos eles, talvez as Nações Unidas tenham perdido mais prestígio nos últimos anos. E não só prestígio, mas também eficiência. Por quê? Porque dentro das Nações Unidas, países como os Estados Unidos, eles têm que negociar
com uma gama muito grande de estados, há uma estrutura um pouco desatualizada diante das grandes questões internacionais. Então, o que o governo Biden ele tem feito? Ele não vai abandonar as Nações Unidas, como Trump fez, mas ele vai focar as atenções dele em ações que são mais efetivas do ponto de vista do interesse americano. Então, por isso as conferências ambientais, por isso as conferências sanitárias, né? Então, ele vai fatiando os interesses norte-americanos nesse sentido. E a ONU, ela fica com uma coisa mais simbólica, né? Eu acho que o problema da ONU é justamente a sua falta de reforma, né? Que permite que justamente países como os Estados Unidos a coloquem em segundo plano diante desses outros organismos. E também diante de coalizões como o G7, né? Onde o poder econômico das economias mais avançadas fala mais alto. Então, se a ONU talvez ela abrisse mais espaço para os emergentes, fizesse reformas um pouco mais significativas, talvez ela recuperasse esse papel que ela teve com muito mais destaque no passado. Aí eu te pergunto, professora, sobre o acordo Mercosul e União Europeia, que o mundo todo tem muito interesse, como que isso pode ter passado em algum discurso ou outro, alguma sinalização nesse sentido durante essa semana? Não, essa semana que eu tenha visto, não, mas o que a gente tem observado é uma postura de estagnação, né? Eu acho que dentro do Brasil existe uma certa pressão de grupos de interesse econômicos que seriam favorecidos por esse acordo muito grande para tentar retomar essa negociação, mas do lado da União Europeia não há isso, né? A União Europeia ela tem muito claro que não há como você retomar esse acordo, validá-lo, sem uma mudança na postura ambiental e dos direitos humanos do Brasil. Porque, na verdade, a União Europeia é uma soma de partes, né? Como a gente tem que lembrar. E os Estados-membros, dentro das suas disputas eleitorais, né? Então a gente pensando, por exemplo, a Alemanha, a França, eles têm que prestar contas a partidos e grupos de interesse que valorizam muito a questão ambiental e de direitos humanos. Então, o custo de você validar o acordo Mercosul-União Europeia hoje é muito grande para eles. Então, eu particularmente não vejo uma perspectiva disso desatar o nó no curto prazo, e nem a participação brasileira na Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a OCDE, que também era uma meta do governo brasileiro. Pois é. Professora Cristina Pessequilo, doutora em Ciência Política pela USP e professora de Relações Internacionais da Unifesp, conversou conosco aqui no Brasil com Z. Professora, muito obrigado mais uma vez pela passada aqui, pela sua visita aqui conosco no Brasil com Z. Até uma próxima. Até uma próxima, valeu. Tchau, professora, obrigada. Tchau, brigadão, um abraço. Brasil com Z. Isso quando a gente falava com a professora Cristina Pessequilo sobre a questão do Talibã e o que foi discutido sobre o assunto na Assembleia Geral das Nações Unidas, e a tomada do poder do Afeganistão pelo Talibã acentuou o preconceito contra o islamismo. Fruto de desinformação, essa intolerância também é sentida já por seguidores da religião aqui no Brasil. Quem montou uma reportagem especial e apresenta agora para nós aqui no Brasil com Z é a repórter Juliana Lombardi. 20 anos da guerra ao terror iniciada após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos tiveram um grande impacto na vida dos muçulmanos em países ocidentais. Apesar de ser um país com diversidade religiosa, a intolerância também é sentida pelos muçulmanos que vivem no Brasil. A constatação é da pesquisadora Franci Rose Campos, professora de Psicologia da Universidade de São Paulo, especializada no assunto. Ela afirma que a volta do Talibã ao poder no Afeganistão vem fazendo crescer ainda mais a islamofobia, como é chamado o preconceito contra o islamismo. Quando acontece algum atentado com uma pessoa que não é muçulmana, a religião dela não aparece. Quando acontece alguma violência que está envolvido o muçulmano, a nossa religião aparece. Vira um grande estereótipo, né? É o estigma mesmo de todo muçulmano carregar, né? É como se associasse a religião ao terrorismo, à violência, por conta dessas leituras literalistas que um grupo como o próprio Talibã fez há 20 anos atrás.
Para entender um pouco mais desse cenário e como as lideranças religiosas do Islã no Brasil veem os últimos posicionamentos do grupo fundamentalista, eu visitei a mais antiga mesquita do país, a Mesquita Brasil, em São Paulo. O líder religioso deles é o Sheikh Mohammed Al-Bukai, que vê a origem de alguns preconceitos na desinformação a respeito de preceitos religiosos e valores culturais. Segundo ele, um bom exemplo é a ideia errada que muita gente tem de que o islamismo proíbe as mulheres de estudar, o que não é verdade. O sheik explica que isso depende da interpretação que os diversos grupos muçulmanos fazem do conjunto de leis da Sharia, o sistema jurídico do Islã, que é baseado no Alcorão. Impedir as mulheres de frequentar as escolas não combina, com a religião. É uma coisa totalmente... pode ser cultural, a cultura deles, mas não tem base religiosa. Então não podemos julgar a religião por uma prática que não tem nada a ver com a religião. A gente sabe que a primeira universidade no mundo foi fundada por uma mulher muçulmana. No Brasil, muçulmanos, especialmente as mulheres, dizem enfrentar situações de preconceito. Mas, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o que oprime mesmo a mulher muçulmana está longe de ser o hijab, o véu que elas usam na cabeça. O que oprime as mulheres muçulmanas no Brasil é não conseguir emprego se elas estiverem usando lenço. Não conseguir ser respeitadas em determinados espaços por ela estar de lenço. Ser discriminada. As pessoas não podem ver uma mulher de lenço que provoca reações de violência. Foi exatamente o que aconteceu com essa doutoranda em Direitos Humanos da USP que prefere não ser identificada. Ela conta que tentaram impedi-la de fazer a prova de um concurso porque estava usando o véu. Cheguei lá, entreguei meus documentos, todos com hijab também. Eu tenho minha carteirinha estudantil, carteirinha da USP, minha carteira de identidade, motorista, todas com hijab há muito tempo, nunca tive problema, mas a sala lotada já nesse momento. Olhou assim e me viu, eu tava na primeira fila sentada, ela vem assim, você é a pessoa da burca? Não é burca, né? É hijab, eu tô usando um turbante para poder fazer a prova, né? Tá mostrando as minhas orelhas, não tem nenhum aparato aqui. Falou, mas você não vai poder fazer a prova aqui. De acordo com o último censo do IBGE, em 2010, o total de pessoas que seguem o islamismo no Brasil era de aproximadamente 35 mil. Porém, algumas instituições islâmicas brasileiras, como a Mesquita Brasil, consideram que o número já é muito maior do que isso. São Paulo concentra o maior número deles, seguido do Paraná e do Rio Grande do Sul. Brasil com Z faz uma rápida pausa, nós voltaremos em instantes. Na Bandeirantes, Brasil com Z. Nós estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes com o Brasil com Z. No começo dessa última semana, a gente teve o que seria para muitos o prenúncio do fim do mundo, né? Afinal, a gigante chinesa Evergrande anunciou uma dívida de curtíssimo prazo aí enorme, praticamente impagável, colocou todo o mercado financeiro em situação de alerta. Muita coisa foi feita ao longo da semana e talvez entre as principais ações, a injeção de recursos pelo governo chinês justamente para proteger empresas saudáveis do país e acalmar os mercados em todo o mundo. Nós convidamos para bater um papo sobre o assunto o economista Gessner Oliveira, mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Gessner, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bom? Tudo bem, grande prazer conversar contigo, Cristiano, grande prazer conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e do programa Brasil com Z. Ô Gessner, o Joelmir Betting, saudoso Joelmir, ele usava um bordão que eu vou pedir licença para usar aqui no Brasil com Z. O fim do mundo foi adiado mais uma vez, Gessner? Mais uma vez. Na verdade, é muito comum, diante de um fato, né, haver projeções catastrofistas de que tudo vai acabar, etc, etc. E, às vezes, realmente, as crises são muito profundas. Mas, neste caso da Evergrande, acho que há alguns aspectos importantes que evitam que seja algo semelhante ao que foi, por exemplo, a quebra do Lehman Brothers, que foi o estopim daquela crise de 2008, 2009, que foi chamada a Grande Recessão.
né? E é uma instituição financeira de um porte muito grande, com aplicações e com um portfólio no setor imobiliário, com uma dívida muito elevada, né? Uma dívida superior a 300 bilhões de dólares. Não há dúvida que é um grande problema. Porém, diferente do que ocorreu nos Estados Unidos em 2008, 2009, mesmo antes, em 2007, as autoridades chinesas, na verdade, estavam justamente aumentando a regulação e procurando melhorar a qualidade dos créditos que estavam sendo concedidos. Para você ter uma ideia, a relação entre crédito e PIB na China é muito elevada. Hoje está superior a 280%, ou seja, você tem um volume de crédito quase 3 vezes superior ao PIB chinês, que por sua vez já é o segundo maior PIB do mundo. Então, há muito crédito, esse crédito é concedido sem muita análise de risco, e as autoridades chinesas fizeram 2 movimentos. Primeiro, se tornaram mais rigorosas em relação a regular, fiscalizar e controlar mais a concessão de crédito, e, por outro lado, estão adotando medidas para tentar ajudar ou aliviar a situação financeira da Evergrande. Haverá impactos? Sim, haverá impactos. Pode haver uma desaceleração da economia chinesa, porque isso, naturalmente, essa ação que o governo chinês tem que adotar, obviamente, restringe outras ações que ele poderia adotar para estimular a economia. É uma ação mais no sentido de refrear e administrar o problema. Então, tem sim repercussão sobre a economia mundial, tem repercussão sobre o Brasil, que tem a China como grande cliente, mas as condições para uma crise, realmente uma quebra, algo que, digamos, represente um colapso para a economia mundial, na minha visão, Cristiano, não estão colocadas. Eu acho que estamos diante de um fenômeno difícil de ser administrado, porém contornável, diferente da quebradeira que foi gerada com a crise de subprime nos Estados Unidos. Mesmo assim, Gessner, a semana terminou aqui no Brasil com o dólar em alta de 1,17, né, acumulado, apesar da Bolsa ter fechado também no azul 1,65. Até que ponto essa pressão da Evergrande influenciou no nosso mercado aqui e até que ponto a gente deve manter as anteninhas em pé para as próximas semanas, os próximos meses, hein? Olha, a gente não vai escapar de manter as antenas em pé, como você falou, em relação ao caso Evergrande. É um caso que requer muita atenção, obviamente. Porém, a situação brasileira está muito, e esse patamar elevado do preço do dólar está muito ligado também aos problemas domésticos, aos ruídos políticos, ao confronto entre os poderes, a uma apreensão em relação ao problema da dificuldade fiscal, né, no Brasil, um rombo das contas públicas muito elevado, uma taxa de inflação crescente, né? Nós tivemos aí o resultado do IPCA 15 divulgado nesta sexta-feira, mostrando uma inflação de 2 dígitos em 12 meses, né, um pouquinho superior a 10%. Então, tudo isso coloca apreensão, coloca incerteza na economia no plano doméstico. E no plano internacional, além do problema da Evergrande, eu acho que o que ocorre é que houve uma frustração com as expectativas que foram sendo criadas a partir de meados de 2020 e mais fortemente na virada de 2020 e 2021, mesmo antes da pandemia estar um pouco mais sob controle,
os mercados estavam muito otimistas em relação a uma rápida recuperação da economia mundial, numa espécie de dia da vitória contra a pandemia, e que a economia mundial teria uma recuperação muito grande, talvez no imaginário dos mercados. Houve uma associação com o que aconteceu nos anos 20 no mercado dos Estados Unidos, depois da Primeira Guerra, e em particular depois da pandemia da gripe espanhola, ou o que aconteceu mesmo, o boom que ocorreu depois da Segunda Guerra. Então, depois da Guerra de 20, viria um período de grande prosperidade, os mercados anteciparam resultados muito, muito positivos. De fato, houve e tem havido uma recuperação de várias empresas, segmentos e economias, porém com muitos problemas, muitas sequelas, muitas dúvidas, e mesmo problemas tanto de demanda com as restrições e apreensão em relação a novas ondas de infecção, quanto de oferta, a falta de matéria-prima, a desorganização das cadeias produtivas, a própria incerteza em relação à desaceleração da economia chinesa precedeu essa discussão sobre a Evergrande. Então, a Evergrande é uma espécie de estopim e de evento que simboliza essa decepção com o que ocorreu eu chamaria de quase pós-pandemia. Ainda não dá para dizer que é um pós-pandemia, mas já é uma fase em que a crise sanitária mundial está um pouco mais sob controle, Então, eu acho que é um fenômeno mais profundo e mais geral do que propriamente a crise de solvência da Evergrande, que de fato é uma crise bastante séria. Gessner Oliveira, economista, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Gessner, muito obrigado mais uma vez pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima, sempre um prazer. Grande abraço para os ouvintes da Rádio Bandeirantes e um grande abraço para você. Brasil com Z. Nós tivemos na última semana eleições no Canadá com resultado positivo, peronomútil para o Partido Liberal, que é liderado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, deve continuar no poder, embora com um governo minoritário. Será preciso apoio de partidos de oposição para ele governar. O Trudeau, que convocou eleições antecipadas 2 anos antes do previsto porque acreditava que estaria com a popularidade em alta por causa da gestão dele na pandemia, mas as eleições o deixaram com um governo minoritário. Ele terá que negociar apoio agora. Agora, outras eleições que ocorrem neste fim de semana, que põem fim a uma era que a gente tratou inclusive no último programa aqui no Brasil com Z, é o fim da era Angela Merkel na Alemanha. Quem tem informações para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes do Brasil com Z, é o correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, em Londres, o Felipe Killing. Killing, um abraço para você, tudo bem? Olá, Cris, tudo bom? Os alemães vão às urnas nesse final de semana decidir quem irá substituir Angela Merkel, que está à frente do país há 16 anos. As pesquisas mostram uma eleição apertada. As 3 principais legendas são os sociais-democratas de centro-esquerda, que aparecem com 25% das intenções de voto. Os democratas cristãos, de direita e partido de Merkel, estão com 22%. E o Partido Verde com 16%. Com os votos bastante pulverizados, ao que tudo indica, será necessário formar uma coalizão de 3 legendas para se obter maioria no parlamento, algo inédito na Alemanha pós-guerra. Angela Merkel deixará um bom legado. Ela é pragmática e com boas habilidades políticas. Ela foi eleita por diversas vezes a mulher mais poderosa do mundo. O próximo governo terá como desafios conduzir uma Alemanha na reconstrução pós-pandemia, tentar resolver um assunto delicado, a imigração. Na política internacional, há temas importantes com a China, a Rússia e até mesmo aqui na União Europeia, que está cada vez mais fragmentada. Mas a prioridade dos eleitores alemães, segundo pesquisas, é o meio ambiente. E esse é um tema muito importante para o relacionamento com o Brasil.
As políticas ambientais do governo Bolsonaro são criticadas pela comunidade internacional. A Alemanha, inclusive, retirou um fundo da Amazônia de 155 milhões de reais. Enquanto ainda é incerto quem irá substituir Merkel, uma certeza é que as questões climáticas vão aparecer no topo da agenda do próximo governo alemão. E Sônia, dia após dia a gente vem observando aí a reabertura do mundo para o Brasil novamente, né? Nesta semana nós tivemos um anúncio importante, inclusive aqui do nosso vizinho, o Ministério da Saúde da Argentina anunciou que todos os visitantes estrangeiros serão liberados para entrar no país a partir do dia 1º de novembro. O viajante vacinado terá de apresentar um comprovante de vacinação completa, teste PCR negativo com até 72 horas antes do embarque ou fazer um teste antígeno no desembarque. Todas as vacinas aplicadas aqui no Brasil são aceitas na Argentina. Um passo aí importante para o turismo, principalmente, né, Sônia? E pra Quem gente não tá com saudade da Argentina, me fala? E pra gente, do mundo, né? Porque as pessoas começam a né? voltar a se planejar. Lógico que as viagens aqui no Brasil são de extrema importância e, claro, o Brasil é uma imensidão para ser desbravada, né? Mas a gente começa a fazer planos, né? Isso é sempre muito bom. E justamente para falar sobre esse movimento, essa reabertura do mundo para o Brasil, a gente convidou para o programa de hoje a Magda Nassar, ela que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAV, no segmento nacional. Magda, seja bem-vinda aqui ao Brasil com Z, tudo bem? Oi, tudo bem. Ô Magda, como é que vocês já começam a observar o movimento dos brasileiros em relação a essas boas notícias que chegam para nós e para vocês do turismo, né? Ah, sim. Ontem foi um dia muito especial, né? Muito importante essa reabertura de todos os países, em especial dos nossos dois maiores destinos exportativos, que são a Argentina e os Estados Unidos. Aliás, então, eu esqueci de citar isso importantíssimo, né? Porque os Estados Unidos reabrindo as portas também, conforme anunciou o governo do presidente Joe Biden, né? Sim, foi muito importante. Acho que eles devem estar muito mais felizes do que nós, porque vão receber os brasileiros, que são os maiores, são as pessoas que mais gastam, os maiores consumidores, né? Em volume mesmo de consumo. São os brasileiros nos Estados Unidos, então os americanos devem estar muito felizes. Foi feito um lobby importante para essa reabertura e a mesma coisa na Argentina, mas no caso da Argentina nós também nos sentimos muito felizes porque a gente recebe argentinos aqui, uma parcela importante do nosso receptivo vem da Argentina. Mas são os dois principais destinos dos brasileiros em volume de pessoas. E isso é muito importante. O mercado ficou muito feliz e a gente vê uma reação imediata dos viajantes já felizes, podendo programar suas viagens. Magda, realmente é uma notícia que dá um alívio, né? Desde março do ano passado, as fronteiras fechadas, todo mundo recolhido, né? Porque, assim, como muitos ficaram em casa, as pessoas ficaram dentro dos seus países, dentro de suas fronteiras. Com a reabertura dos Estados Unidos, a gente tem a questão do visto. E com a questão do visto, muitos brasileiros correram para o agendamento no site dos consulados e se deparou com uma fila gigantesca de 355 dias, para sermos mais específicos. E você acha que essa fila ela tem uma tendência a diminuir, é isso? Eu acho que vão ter novos fluxos que vão ser estabelecidos pelos consulados ao redor, em torno do Brasil. O que aconteceu é que, com as fronteiras fechadas, os consulados também ficaram fechados, a não ser para as exceções, né? Para um visto específico, tem até uma denominação diferenciada, que é o visto O, que é ou de trabalho, ou de estudante, ou por doenças. Essa era uma regulamentação que estava em vigor, que o Biden lançou aí num determinado momento, e os vistos para turistas estavam completamente estagnados, né? Eles não estavam trabalhando nem em renovações e nem em novos vistos, porque as fronteiras estavam fechadas. Então o que aconteceu foi que as pessoas começaram a fazer demandas e eles abriram as entrevistas, abriram as datas para as marcações, não o trabalho em si, entende? Não a emissão dos vistos, e sim só a marcação desses vistos. Isso deve mudar, a gente está em contato, a ABAV inclusive está em contato com o consulado, temos um encontro com eles essa semana, para a gente entender, e eles mesmos estão tentando entender como eles vão trabalhar isso, para
regulamentar, né, toda essa demora que não faz o menor sentido, né? A gente não tem como deixar as pessoas esperando 350 dias para fazer uma renovação de visto. Então, esses fluxos com certeza vão ser alterados e isso em algum momento vai se normalizar. Então eu vou aproveitar aqui, Magda, para tirar dúvidas com você e usando meu exemplo pessoal, tá? O meu visto americano de turista, ele vence, se não me engano, em março ou abril do ano que vem. Tomando meu exemplo como base, pessoas que estão na mesma situação, tiveram vistos vencidos recentemente, têm visto programado para vencer aí nos próximos meses, o que devem fazer? Esperar? Ou já corre para o site para programar uma renovação já a partir de agora com o consulado americano? Olha, é uma pergunta assim, porque se eu te falar hoje, se eu estivesse numa época normal de viagem, eu te diria não, você já pode até entrar com a sua renovação para ficar tranquilo. Nesse momento, você vai ter que encarar esses 355 dias. Então, eu acho que você não deveria ir pedir a sua renovação nesse momento, porque as renovações, normalmente, elas são automáticas. Você nem precisa mandar documentação. As renovações, elas são muito simples, em dias, em épocas normais. Eu acho que é isso que os consulados vão retomar. Eles vão fazer um fluxo específico para renovação, que vai ser muito mais ágil, e um outro fluxo para novos vistos. É a minha opinião, e eu vou poder reafirmar isso a semana que vem com mais base, porque os próprios consulados ainda não receberam as orientações corretas, nem de Washington, nem das embaixadas. Eles estão recebendo essas informações agora, e aí a gente vai poder entender esses fluxos melhor. Então, eu não faria minha renovação nesse momento, aguardaria para entender como vai funcionar isso, com a reabertura efetivamente, e aí sim daria entrada imediatamente. Ô Magda, uma coisa interessante também, que em outras nossas entrevistas nós comentamos, é que muitas vezes a pessoa quer viajar para um destino no exterior e ela, às vezes, não contrata um profissional do turismo porque ela acha que fica mais barato. Mas muitas vezes, na viagem, isso eu já falo por experiência própria, acaba ficando muito mais caro quando você não conhece a logística direito do local, quando você não descansa também. Isso que eu estou falando é correto, ou o profissional do turismo ele deve ser mesmo contratado, principalmente porque a gente está numa reabertura recente aí para os países do mundo, as dúvidas serem tiradas. Como é que você agiria como consumidora? Durante essa pandemia, a gente viu toda uma categoria de agentes de viagem se transformando nos grandes heróis de resgatar pessoas. Nós trouxemos as pessoas de volta para casa, pessoas que estavam perdidas ali pelo mundo, como é que eu volto para casa? Pessoas que não tinham contratado agentes de viagens e ficaram super comprometidas durante as suas viagens porque não sabiam como pedir reembolso, não sabiam como proceder uma remarcação e principalmente não sabiam como voltar efetivamente para casa. Então o agente de viagens foi fundamental. E o que eu posso te dizer agora é que eu não sairia de casa sem um agente de viagens, porque não é mais caro, isso é uma ilusão. Isso é uma bobagem, porque nós não somos remunerados pelo consumidor, e sim pelos fornecedores. É importantíssimo você ter um profissional do seu lado, que faça não só uma consultoria da sua viagem, mas sim uma curadoria. As informações dessas reaberturas, a documentação para as reaberturas, elas mudam por hora, elas não estão mudando nem por dia, elas mudam por hora, para você ter uma ideia. E só um bom profissional vai poder te orientar, não só sobre essa documentação, mas sobre os bons hotéis, as melhores companhias aéreas, os melhores preços, o melhor roteiro e também sobre essa documentação que hoje faz parte da sua viagem, não é um bicho de sete cabeças. A gente já está acostumado com documentação, a gente tem que tirar um passaporte, tem que tirar um visto, e hoje a gente tem que ter uma carteira de vacinação, um exame de PCR, mas você precisa de uma orientação para você não ter surpresas, para você realmente viajar e realizar o seu desejo, né? Não é essa história de sonho, para mim é muito teórica, mas o desejo que a gente tem, em primeiro lugar, quando você pensa em férias, é em descansar a sua mente. Então você não precisa de problemas e a gente vai resolver todos esses problemas para você. Então procure um bom agente de viagens, um bom consultor, uma pessoa especializada, porque eu tenho dito,
uma frase que para mim relata isso muito bem. O que adianta você ir para um hospital que não tem médico ou não tem enfermeiro, né? E você viajar sem um agente de viagens é mais ou menos isso, é viajar sem nenhuma rede de apoio para estar com você, né? Ô Magda, e depois com esse crescimento de anúncios, né, e principalmente nesses últimos dias, esses anúncios importantes da Argentina e dos Estados Unidos, vocês já observaram um movimento maior de pessoas interessadas em retomar as viagens internacionais? Olha, o movimento começou, claro que esses dois destinos são fundamentais, como eu disse no começo, mas esse movimento de desejo de viagem, ele vem já de alguns meses. A gente está acompanhando o mundo inteiro e existe um movimento, inclusive, chamado Revenge Travel. São as viagens de vingança contra a pandemia. E o Revenge Travel, ele é muito forte no mundo inteiro. Então, é realmente esse desejo do consumidor de viajar em primeiro lugar. As pessoas não querem mais comprar carro ou casa. Em primeiro lugar, todas as pesquisas apontam o desejo de viajar como principal item de consumo. E isso é o Revenge Travel. As pessoas não querem mais ficar em casa, não querem mais ficar confinadas, e elas entenderam que a melhor bagagem que a gente leva para a vida é uma viagem. Então a gente tem sentido esse movimento muito forte desde alguns meses para cá, quando a gente realmente se estabilizou na vacinação, os casos caindo, as boas notícias vindo, a gente está precisando de boas notícias, e eu acho que a gente consolida todo esse movimento, principalmente nas nossas próximas férias de verão, que é a nossa altíssima temporada. Acho que a nossa recuperação plena vem a partir aí desse momento. Aliás, Magda, você tocou num ponto importante, porque ao longo da pandemia, lá desde março do ano passado, o turismo nacional, nos momentos de trégua e de oxigênio que nós tivemos, acabou sustentando todo o setor. Como é que vocês vislumbram agora essa mistura entre doméstico e internacional? Em que patamar entra agora o turismo doméstico depois de tanto desbravamento, inclusive preferência de muitos brasileiros por conhecer o país nos últimos meses? No ano de 2019, a gente tinha um número que era sempre de 60% de todos os pacotes vendidos, sempre foram para os destinos nacionais e 40% para os internacionais. Já no ano de 2020, a gente teve um shift importante e a gente pode dizer que chegou aí aos 85% de viagens sempre nacionais nos pacotes vendidos. Agora, a gente espera que este número de 40, 60 volte a ter um equilíbrio. Isso é importante, né, até para o faturamento geral das empresas. A gente tem muitas companhias aéreas internacionais aqui no país também. Acho que nós vamos ter, a partir do ano que vem, de 2022, esse equilíbrio restabelecido. O nacional é sempre mais importante que o internacional, sim, é um número maior. Nós temos muitos bons produtos no Brasil. O Brasil é muito grande e o turismo é importantíssimo para a economia. No ano de 2019, nós tivemos 8,5% do PIB do país veio da indústria do turismo. E nós temos capacidade para muito mais, para produzir muito mais. É uma indústria importante e a gente tem esse potencial, mesmo sem grandes investimentos públicos e afins, né? Então, acho que o produto nacional se sobressaiu muito nessa pandemia e a gente espera que continue assim, porque tem muitos outros setores que acabam se beneficiando do turismo diretamente, né? Restaurantes, venda de artesanatos, cultura, enfim, a gente tem são 60 e tantos segmentos que acabam se beneficiando do aquecimento do turismo. Então, acho que a gente tem aí no Brasil, nessa próxima temporada de verão, ainda fica com um volume muito maior que o internacional, mas acho que o ano que vem a gente volta a ter esse equilíbrio aí de 40 a 60. Magda Nassar, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAV Segmento Nacional, conversou conosco no Brasil com Z. Magda, obrigado pela atenção mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa sorte aí pro setor, que agora vocês enfrentem pela frente aí o céu de brigadeiro, viu? E volte sempre aqui ao Brasil com Z. Obrigada, viu, Magda? Mais uma vez. Obrigada, queridos. Um beijo grande para vocês. Outro para você, querido.
E olha, um balde de água fria, menos de uma semana após autorizar a entrada de brasileiros vacinados com a Coronavac, a Alemanha voltou atrás, hein? A partir de agora, apenas quem se vacinou com doses da Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Moderna poderá entrar no país. A exceção para quem tomou a Coronavac é no caso de viagens urgentes ou de negócios. A aplicação da Coronavac ainda não foi aprovada pelas autoridades de saúde da Alemanha, nem pela Agência Europeia de Medicamentos, apesar de ter o aval da Organização Mundial da Saúde. Brasil com Z faz uma rápida pausa, nós voltaremos em instantes. Brasil com Z, na Rádio Bandeirantes. Paralelo 49. A linha imaginária do Mapa Mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com o Brasil. Com Z. E agora, no nosso Paralelo 49, aqui no Brasil com Z, eu tenho o prazer de receber a Vanessa Pfeil, que hoje está na Alemanha. Ela catava livros de um lixão na maré e agora é CEO na maior distribuidora de livros em português do mundo, presente em mais de 30 países. Que coisa linda, Vanessa! Que trajetória, hein? Seja muito bem-vinda. Olá, Sônia. Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Vanessa, uma história de vitória inspiradora. Esse é o quadro dos brasileiros que inspiram pelo mundo. E a gente queria saber um pouquinho desse teu começo. A gente sabe que o começo nunca é fácil, mas você foi lá e venceu. Qual que é a primeira dica que você dá para quem quer vencer como você e especialmente numa área tão nobre que é a educação? Assim, quando as pessoas me pedem dicas ou fórmula de sucesso, assim, na verdade não tem fórmula, né? E a dica que eu dou é assim, não desista, acredite, sonhe, planeje. E essa área de educação, Sônia, eu vou dizer para você que eu fui chamada, né? Tudo começou com meus filhos, com os meus gêmeos, o Vincent e a Valentina. Depois do nascimento deles, abriu um portal para mim. Então, a dica que eu dou às vezes a oportunidade está do seu lado, né? E no meu caso, a oportunidade veio com o nascimento dos meus filhos. Fica atento aos sinais, né? Que às vezes o próprio universo te dá, porque às vezes a oportunidade chega e você tem que agarrar ali quando ela passa. E Vanessa, como aconteceu essa trajetória do lixão do Complexo da Maré para a Alemanha? Na verdade, eu sou nascida e criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe solo, somos 4 irmãos. E a gente realmente não tinha nada, a gente passou muita necessidade, muita fome. Quando a gente tinha muita fome, né? A gente fazia uma refeição por dia, a gente lia, a gente tinha a gente recebia muito livro de doação, pegava livro do lixo também. E com o passar do tempo, eu consegui uma vaga num colégio militar no Rio de Janeiro, foi quando que virou a chave, né? A educação me salvando, né? Os livros me salvando, como sempre, que eu sempre falo que eu tenho uma relação de salvação com os livros, Sônia. E aí, onde eu consegui terminar, né? Era um internato, eu entrei com 8 e saí com 18 anos. Dali, eu saí e consegui uma vaga por conta das minhas notas na escola, consegui uma vaga, uma bolsa na universidade, me formei em administração de empresas, fiz pós em psicopedagogia. Em 2004 conheci o alemão mais legal da Alemanha, me casei em 2008, em 2012 tive gêmeos e vim morar na Alemanha. Que bacana, e sente saudade do Brasil? Muita, Sônia. Muita, todos os dias. Eu moro na Alemanha há 13 anos e até hoje. Então, Vanessa, e que história, que trajetória vencedora, porque você fala assim, os livros te salvaram. E o livro salvou no sentido, você falou que pelas suas notas boas que você conseguiu esse upgrade, depois conheceu teu marido. É uma história muito inspiradora. Nesse caso do livro salva, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente esses detalhes. Assim, qual foi teu primeiro livro? Qual foram os livros que você mais se agarrou como tábua de salvação? Olha, eu tenho uma memória afetiva muito grande com gibis, né? Porque eu comecei a ler aos 4 anos, assim, meio que sozinha, né? Porque como eu falei, né? A minha mãe saía para trabalhar e deixava nós 4 sozinhos em casa, porque infelizmente a gente não tinha com quem ficar. Eram uns 4 entre 10 e 3 anos. E aí, os gibis, a gente tinha gibis, e esses gibis a gente recebia de doação e alguns a gente pegava no lixo, o que a gente encontrava.
e eu tenho uma memória muito afetiva, como você fala, o primeiro livro, mas o primeiro livro que eu tenho é um gibi do Maurício de Souza, e para mim, Sônia, foi um prazer enorme. Em novembro do ano passado eu entrevistei o Maurício de Souza, na entrevista eu só chorava, ele é porque vinham espetacular. várias emoções à tona, sabe? Porque o Maurício, ele me alimentou, ele alimentou a minha alma, porque quando eu tinha fome eu lia gibi e eu me sentia alimentada, né? Porque aquela sensação de fome, ela passava quando eu li o gibi. Então, aliás, eu acho que o Maurício salvou a infância de muita gente, inclusive dessa que vos fala. O Maurício é maravilhoso, ele tem o trabalho dele, né? Eu acho que é isso que você tenta passar um pouco pro teu público. Você fazer a companhia, você educar, você levar a língua portuguesa em primeiro lugar, né? Exatamente. O nosso objetivo é realmente esse, né? Deixar o português como língua de herança para os brasileirinhos ao redor do mundo, né? E o português, e não só isso, Sônia, hoje o Brasil, né, enfrenta um momento tão difícil, e eu sou uma maior entusiasta do Brasil, né? Eu falo muito bem do Brasil, eu coloco o Brasil em primeiro lugar. Eu faço com que o Brasil, ele cresça, ele apareça aqui fora, por mais que dentro do Brasil a gente sabe que a gente tem um monte de problemas, mas a gente não só oferece livros, né? A gente promove a cultura brasileira aqui fora, o que é de extrema importância, né? Porque as crianças não só falam português, mas se identificam com a cultura do Brasil, que são vários continentes dentro de um país. O Brasil é riquíssimo culturalmente. E aí nasceu a Livro for Kids, que é uma empresa que exporta livros em português para mais de 30 países. Me conta mais sobre isso, Vanessa. A Livro for Kids, ela nasceu de uma necessidade pessoal, né, como eu falei, após o nascimento dos meus gêmeos. Os meus gêmeos nasceram e com isso nasceu a necessidade de uma promessa que eu fiz para minha mãe, né, moradora da Maré, uma pessoa que não tinha muito estudo. Ela falou: Vanessa, eu não consigo falar alemão, então, por favor, fale em português com os meus netos. E aí, quando os meus filhos nasceram, eu não tinha livros em português nas bibliotecas do bairro. E eu falei: nossa, eu vou montar minha própria biblioteca. Montei minha própria biblioteca, as amigas vinham aqui, me perguntavam, me empresta, me dá. O que acabou acontecendo? Eu falei: tem um nicho ali. Foi quando eu comecei a vender livros infantis em português. E eu comecei aqui na Alemanha, e aí eu vi que a minha necessidade era a necessidade de milhares de famílias ao redor do mundo. E aí Livros for Kids hoje está no México, Estados Unidos, Canadá, em toda a Europa, Japão, Austrália e Singapura. Olha só, que bacana. E quais são os passos para o futuro, Vanessa? É ampliar ainda mais essa rede? Então, os próximos passos, a gente tem eu não posso falar muito porque é novidade, mas a gente está lançando a Kids Bilingue, que é a primeira e maior plataforma de clubes de assinaturas de livros em português do Brasil e fora do Brasil. Aquela família brasileira vai ter no conforto da sua casa todos os meses livros escolhidos por psicólogos, curadores, livros de acordo com a faixa etária do seu filho no conforto do seu lar. Aguardem. Ai, que legal. Ô, Vanessa, o que a criança alemã acha da nossa literatura? Então, elas acham, assim, é muito engraçado que quando eu apresentei, eu tenho um jogo específico, apresentei os amigos dos meus filhos, por exemplo, eles acham muito fofo as ilustrações, que são muito diferentes, né? Por exemplo, o folclore brasileiro, é bem diferente, é diferente e é igual, né? Por exemplo, os irmãos Grimm também tem essa coisa do João e Maria e tal, dessa coisa assustadora, né? Da madrasta e tal, mas essa coisa do Curupira, do Saci, essa coisa das lendas, eles acham as ilustrações muito, muito bacanas, as cores muito vivas, então as crianças gostam bastante. Olha, tem algum autor específico que você pode citar? Eles gostam muito dos livros que eu já vi, da Janine Rodrigues, que é da Nuang, que fala sobre uma guerreira, uma criança guerreira, que fala sobre uma criança que se tenta libertar a tribo dela. O próprio Maurício de Souza é um sucesso por aqui. Olha que bacana. Né? As pessoas até confundem com a Disney, mas eu falo, gente, não tem nada a ver. A Mônica em alemão é o máximo. Já teve edições em alemão, foi bem bacana. Enfim. E essa é uma aposta da Livro for Kids, né? Porque justamente o que você falou, cores vivas, uma literatura rica, uma criatividade, que isso o Brasil tem, né? É que tá atraindo os outros países. Exatamente. Essa brasilidade, né, que eles falam dessa brasilidade, porque nosso país é único, né? Quando um brasileiro fala ou chega, ou alguma coisa, alguma arte nossa chega, a gente vê que a gente
a gente já vê que é do Brasil, não tem jeito. Olha que bacana. Ô Vanessa, um prazer conversar com você. Vanessa Pfeil, que é a fundadora da Livros for Kids, que tem uma história incrível que você ouviu agora no Paralelo 49, no nosso Brasil com Z. Vanessa, volte sempre. Vanessa, que é uma brasileira que inspira pelo mundo. Paralelo 49. Brasil com Z desta semana fica por aqui. A produção sempre das competentes Giovana Guedes e Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos do Rafael Palmeira, do Roberto Dias, do Roberto Rebeck, de toda a turma do João Biceve, a sonorização semanal do KM Martins. Lembrando que o Brasil com Z também é podcast, então se você perdeu algum trechinho do programa de hoje, entra lá no seu agregador de podcast favorito, digita Brasil com Z, você vai ter acesso a toda a nossa playlist. Aproveita para seguir o Brasil com Z e ficar sempre de olho no que acontece por aqui. Sônia, foi um prazer mais uma vez estar com você aqui no Brasil com Z pela Rádio Bandeirantes. Estaremos juntos mais uma vez na próxima semana, tá bom? Um abraço. Cris, outro abraço, até a semana que vem, e para o nosso ouvinte querido que está sempre aqui nos acompanhando. Semana que vem tem mais. Tchau, boa semana. Termina aqui. Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes. Podcasts da Rádio Bandeirantes.